Boa noite a todos, fala Ezequiel Mota, como vocês estão? Hoje é sexta-feira, dia em que na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré nós teríamos esta mesma palestra evangélica e a partir das 20 horas o curso de apometria. Em decorrência da apometria estamos com essas atividades presenciais suspensas, então nós ficamos com a atividade da palestra então somente na forma virtual. A Casa Espírita também, além da página no Facebook, tem um canal no YouTube e nós estamos perto de ter 100 inscritos. E com 100 inscritos, a casa sobe de patamar. Então, se algum dos que estiverem ou vierem a ouvir depois a palestra pela página do Facebook, nós pedimos que depois se inscrevam ou convidem algum amigo ou parente para que o façam para a gente chegar a 100 inscritos. Bom, nós vamos agora fazer uma oração para darmos início à palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz e muita luz. Bom, antes de dar início propriamente ao tema da palestra, que é convidar os pobres, os coxos e os estropiados, que corresponde aos itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faça. A direita, queria apenas reiterar que na próxima terça-feira, dia 21, o Delci Alves, que é um cantor espírita, né, e que tem feito lives para várias casas espíritas, ele fará para nós, no próximo dia 21, que é a próxima terça-feira, fará para a Casa Espírita Maria de Nazaré. Ele, inclusive, já fez presencialmente uma palestra musical lá na nossa Casa Espírita. Ele fará, entretanto, pelo Facebook pessoal dele, Delci Alves. Então, na próxima terça, dia 21, nós pediríamos que todos, dentro do possível, às 19 horas, pudessem entrar na página, no Facebook do Delci Alves, para a gente prestigiar a palestra que ele fará para a nossa própria Casa Espírita. E também terá como fator a doação para a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então, todos que desejarem, tanto nós da nossa própria casa, como as pessoas que seguem o cantor Delci Alves poderão doar. Lá tem o número da conta, aí basta doar, porque agora no início da primeira quinzena de agosto a gente vai realizar lá na nossa casa a arrecadação de alimentos, de mantimentos, e esse dinheiro que eventualmente recebermos vai também ser utilizado para a compra de material de limpeza, alimentos, máscaras, cobertores, tudo para depois serem distribuídos para as famílias carentes. Bem, então vamos ao tema. Convidar os pobres e estropiados. Essa é uma passagem em que Jesus foi convidado a fazer uma ceia na casa de uma pessoa. E aí então ele, para ensinar, apresentou esta lição, dizendo que quando fosse convidar alguém para cear em sua casa, que fossem convidados os pobres, os cegos, os coxos e os estropiados. Exatamente porque eles não poderiam retribuir. E que se fossem convidados, por outro lado, os parentes ou pessoas da relação da pessoa e que tivessem posses, essas pessoas lhe retribuiriam, até como um dever moral. Então, Jesus visava ensinar que pudéssemos fazer o bem sem esperar retribuição. Esse é o fundo da lição de Jesus. E no fim,
é dito que bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Né? Então são essas duas lições que o Cristo trouxe com esse ensinamento de convidar para a nossa casa, para cear, para a nossa mesa, os pobres, coxos e estropiados. É evidente que ele usou uma linguagem, uma figura de linguagem forte, e forte para poder ensinar, né, aquelas criaturas daquele tempo ainda bastante infantis, espiritualmente falando. Mesmo também porque o povo judeu naquela época tinha como uma norma, tinha como uma regra de conduta sempre convidar a pessoa que batesse a sua porta para cear. Uma coisa que era indispensável, porque era total falta de educação, pelo menos, era convidar a pessoa para lavar os pés. Porque naquela época, naquela região da Judéia, fazia muito calor, era muito quente. E as pessoas andavam muito a pé, pelo deserto, pelas estradas, não é? Todas muito dificultosas, não havia ruas, calçadas como temos hoje. E as pessoas andavam de sandálias. Então, quando elas chegavam a algum local, a primeira coisa era lavar os pés com água fria, né? Porque daí tá um calorão danado. Você lava o pé com água fria, o resto fica tudo perfeito, não é? É mais ou menos quando a gente vai dormir e está muito frio e o pé é gelado. Quando põe uma meia no pé, o pé esquenta, o resto fica tudo bem. Não é? Então aí o que eu estou falando é o contrário. Então o povo judeu tinha como norma, como regra de conduta, esta, né? De servir a água fria para a pessoa banhar os pés, para refrescar, e também oferecer um pão, algum alimento para a pessoa viajante, quem batesse a porta. Então, por isso que o Cristo usou o exemplo de convidar a pessoa mais necessitada. Porque a pessoa mais necessitada, ela não terá como retribuir. Então, o objetivo era ensinar a pessoa a fazer o bem sem esperar a retribuição. Ou, em outras palavras, o que a mão esquerda faz que não saiba a mão direita. Ou então fazer o bem sem ostentação. Então, todas essas formas de ensinamento de Jesus, todas elas levam à mesma coisa, que é a gente fazer o bem sem esperar retribuição. E no final, quando diz, bem-aventurados os que comem o pão no reino de Deus, também vem ao encontro disso. Comer o pão é um alimento, então é alimentar-se no reino de Deus. Isso que traria felicidade, a bem-aventurança. Então feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. Então é feliz aquele que se alimenta, não é? No reino de Deus. O reino de Deus é o reino do amor. Então aquele que se sacia de amor, do reino de amor dentro de si, esse é que é feliz. É por isso que o Cristo disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Não é? Então, o Cristo dizia assim, então, eu me sinto saciado, não é? Fazendo a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai, a vontade de Deus, e Deus é o puro amor, é que nós façamos, que nós vivamos dentro da lei do amor. Fazer a vontade de Deus é fazer tudo conforme a lei do amor. E fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem esperar a retribuição, é viver dentro da lei do amor. E então, vivendo dentro da lei do amor, nós nos autossaciamos disso. Não é? Tem um relato do Swami Yogananda, não é? No livro Autobiografia de um Yogi, que ele relata que visitou uma mulher que já fazia, mulher muito boa, mulher tipo mulher santa, vamos dizer assim, não é? Que já fazia 21 anos que ela não se alimentava de nenhum alimento sólido, ela se alimentava de luz. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo também. Autobiografia de um Yogi. O autor é Paramahansa Yogananda. Eu tenho ele, eu acho que tenho, porque eu não sei se emprestei, mas enfim, isso aí é fácil de encontrar, não é?
Então, quando a pessoa procura praticar o bem sem ostentação, sem esperar retribuição, é a verdadeira prática do amor, né? Amor que o Cristo veio nos ensinar há 2000 anos com uma forma de conduta. Por que ele veio há 2000 anos e não veio há 4000 anos? Porque há 4000 anos era impossível as pessoas entenderem isso. E veio há 2000 anos porque era o mais próximo possível desse tempo que nós estamos agora, que era o da transição para ingressar no mundo de regeneração. E ele sabia que levaria pelo menos 2000 anos para mal e mal a gente assimilar esse conceito, né? Que é um novo modo de viver nessa nova etapa que o nosso mundo está ingressando, que é o mundo de regeneração. Mundo de regeneração do qual estará banida a violência. A pessoa que precisa se afirmar para provar que é superior, né, usando de violência, isso estará banido, porque a violência não será admitida, né? Que o Cristo mesmo disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Portanto, não será admitida a violência. E aquele que é violento conosco, nos cabe dar a face do perdão. Porque, primeiro, entender que nós já fomos assim também, e não faz muito tempo. Então, até pouquinho tempo, muito provavelmente ainda nesta encarnação para alguns, ou na encarnação passada, com quase absoluta certeza, a maioria de nós, e se for pegar 2 e 3 encarnações para trás, aí então que nós éramos iguais ou pior. Então, primeiro, não julgueis, como o Cristo falou, porque nós não somos melhor, e olha que agora há pouco a gente era talvez até pior, então não julgueis. O que nos cabe? Retribuir a violência quando recebemos a violência? Nunca, porque daí nós entramos no estado de violência e não teremos possibilidade de prosseguir no mundo de regeneração. Então isso tem que cortar. Então é o que? A gente devolve a face do perdão. É perdoar o nosso irmão que ainda precisa de usar da violência para se autoafirmar. E que se nós não precisamos mais disso, a gente perdoa e seguimos o nosso caminho. E ainda se for possível, a gente orar para que o irmão possa se iluminar também e então não precisar mais usar, né, desse modo de ser. Porque esse modo de ser o Cristo já nos ensinou lá atrás, há 2000 anos, que não é esse o modo de ser que vai ser possível prosseguir na próxima etapa de evolução do nosso planeta. Porque o uso de violência, e nem vou falar os outros, porque aí os outros são piores, né? Vingança, ódio, isso tudo ainda é pior. Então vamos ficar só na violência, que é o mínimo. Então a violência gera um padrão de vibração muito baixo que impede a criatura de prosseguir reencarnando no mundo de regeneração. Então é por isso que não usemos de violência mesmo sendo agredidos, mas perdoemos. O Cristo foi o maior exemplo disso, na cruz, não é? Ele pediu ao Pai que perdoassem, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então Cristo já exemplificou, ele ensinou com palavras e exemplificou, dando seu testemunho pessoal na cruz. Testemunho de quê? De nós perdoarmos o nosso irmão que ainda usa de violência contra nós. Então Cristo veio com um programa, com uma missão. Primeiro de falar para ensinar com a teoria. E depois na prática ele ensinou o perdão na cruz. Não é? Então, é por isso que ele veio e nos trouxe essa lição. Para que nós pudéssemos agir dentro do amor, da caridade, fazendo o bem ao nosso irmão, mas sem esperar retribuição. Porque essa retribuição, como diz no finalzinho da bem-aventurança, aquele que comer o pão no reino dos céus, é nos alimentarmos, nos saciarmos da própria bondade, do próprio amor. Porque o amor é que alimenta aquele que vive dentro desse estado, do estado do amor, da lei do amor. Porque a pessoa se sente na plenitude. Isso é se sentir saciado. Então você se sente feliz, se sente alegre. Isso é estar saciado. A alma saciada, o espírito saciado. A gente dá comida para o corpo. Isso é outra coisa. Que o corpo é um corpo de matéria, ele precisa do alimento material. Mas nós estamos falando do alimento nosso enquanto espírito eterno.
né? E esse alimento que nos sacia enquanto espírito eterno é fazer o bem sem esperar retribuição, que é a prática da verdadeira caridade, não é? Porque praticar a caridade visando uma recompensa, o Cristo já falou, no reino do céu não vamos ter recompensa alguma, porque essa recompensa já está na terra. E ela não sacia o espírito, não nos sacia enquanto centelha divina. Então o que o Cristo nos vem ensinar há tanto tempo para nós? Porque para ele 1000 anos é um dia, 2000 anos são 2 dias. Então ele veio com 2 dias de antecedência, né? Para ele, para nós 2000 anos, porque ele sabia que esse era um tempo mínimo para nós, não é? Mas como para tudo tem um tempo, esse é o tempo. Esse é o tempo. E não tem como deixar passar para futuro, para daqui mais 1000 anos, não dá. Né? Toda escola tem um calendário e as lições a serem aprendidas. A Vânia, que está aí agora, que eu estou vendo o rostinho dela, não é? E também a Arielle, e também a Alessandra, que são professoras, sabem disso. Então o professor faz o seu calendário. E ele tem aquele ano inteiro para ensinar. Então o professor sabe que tudo tem um tempo, tem a hora para ensinar cada coisa. E uma coisa vem depois da outra. E quando termina o ano, aquelas lições foram ensinadas. Bom, aí se o aluno aprendeu ou não, é outro problema. É claro que o professor fica atento, buscando sempre ensinar. Se aqueles que não se aplicaram, não conseguiram entender, vai buscando ensinar. Aí tem a segunda época, para aqueles que não conseguiram passar de primeira, para ver se consegue arrebanhar todos. E aqueles que infelizmente não conseguirem de jeito nenhum, aí então serão aqueles alunos repetentes. Mas não tem problema, gente. Ser repetente, isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque no final todos vão evoluir. Todos vão progredir. Nós temos a lei do progresso, que é inevitável que todos nós evoluamos. Não tem como a gente evitar isso. Não tem como a gente chegar a ser espírito puro. Todos nós vamos ser. Ainda que demore um pouquinho mais, mas nós vamos chegar lá. Todos nós. E todos nós vamos chegar a ser espíritos crísticos? Vamos! Olha que maravilha! Né? Esses períodos difíceis que nós estamos passando de transição, não é? Que o Cristo já previu, há 2000 anos ele já falou para nós que nós iríamos passar por isso. Essa transição ele já disse para nós, está na Bíblia. É só dar uma lidinha lá que nós vamos encontrar. Ele já nos predisse. Para quê? Para nos preparar, para a gente se preparar. Que seriam dias difíceis? Serão. Não é? Mas o que vai acontecer depois? A gente se transforma, se melhora e inicia uma época nova. A nova era, como está no livro A Gênese de Kardec, né? Nós temos ali a nova era, né? Os espíritos da nova era. Então são aqueles que já passaram por esses períodos difíceis e amadureceram, né? Conseguiram se transformar. E os dias de escuridão, são dias difíceis mesmo, a gente passa por isso, mas depois melhora. Você pega uma semente, bota ela dentro de uma cova. Ela fica ali dentro daquela cova num pânico. Porque a semente estava na luz, estava tudo bonitinha, né? Recebendo um solzinho. Aí a gente pega aquela semente, abre um buraco e bota ela lá dentro. Ela fica ali 3 dias de escuridão, aquele sufoco, sem saber o que vai acontecer. Mas se ela se entrega, se ela confia, se ela tiver fé, que está tudo dentro dela. Aquela árvore frondosa, gigantesca, maravilhosa, que ela já tinha visto, mas não sabia que era aquilo, e nem que ela podia se transformar, lá dentro da cova. Depois que passa aquilo, ela se transforma, vai para a luz, e ela se transforma em luz também, e se converte naquela árvore linda, maravilhosa, que ela já tinha dentro dela. Assim somos nós, centelhas divinas, que temos um Cristo dentro de nós. Cristo já está dentro de nós. E essa cova na qual nós vamos entrar agora, que é essa cova da transição, que graças a Deus e a atitudes nossas, não será tão escura assim, como disse o próprio Chico, né, que se nós conseguíssemos ultrapassar 2019, julho de 2019, sem
nos envolvermos em uma guerra de extermínio, porque daí seria muito difícil. Imagine uma guerra de extermínio. Acabaria com toda a civilização, voltaria à idade da pedra. Mas a gente passou e não teve isso. Mesmo assim, haverá dores e aflições? Sim, mas menores. Né? Passaremos esse período de dificuldades pelo mínimo de dores. Então, em vez de nós termos que ficar dentro de casa por causa da radiação da bomba atômica, por causa da queda da civilização e assaltos e tudo pela rua, sem energia, sem nada, nós estamos dentro de casa por causa da pandemia do vírus. E que estão desencarnando pessoas? Estão, mas são aqueles que tinham que desencarnar mesmo. Não é? Então, um mínimo de dores. Daqui a pouco passa, já está passando, as atividades estão voltando, o comércio está começando a abrir. Daqui a pouco, né, Vânia? Nós vamos abrir o centro espírita, como os outros vão abrir também, as igrejas vão abrir também. E vamos prosseguir na vida. Mas depois vai ter mais dificuldade? Vai. Mas a gente vai passar por elas. E o que é muito maravilhoso, depois que passar esse tempo de dificuldade, serão dias de glória. Porque nós ingressaremos no tempo da regeneração planetária. Olha que bênção, que maravilha, não é? E então, nós vamos encontrar um período de mais felicidade, de mais alegria, onde os conceitos serão diferentes. Porque a dificuldade muda a gente. Quem passa por dificuldades, depois se vê diferente, porque a dor transforma, não é? Isso será em nível planetário. E será o tempo de nós brasileiros passarmos a retribuir o muito que nós já recebemos. E nós já recebemos muito, gente. Veja que a nação brasileira, a pátria do Cruzeiro, é a primeira entre todas as nações a ter recebido a doutrina espírita. Foi na pátria do Cruzeiro onde a árvore do Evangelho de Jesus foi transplantada. Então, para quem muito é dado e recebido, muito será exigido. Então, ultrapassado esse período agora de transição, muito será exigido da nação do Cruzeiro e dos espíritos que estão encarnados e que reencarnarão no nosso país, a pátria do Cruzeiro, porque aí será a época, aí será o tempo de dar tudo o que nós recebemos em termos de ensinamento espiritual. A doutrina terá que fazer parte do nosso coração, da nossa intimidade, para a gente viver esse Evangelho. Né? Para a gente poder viver a doutrina espírita e consolar os corações que estiverem em sofrimento. Aqueles corações que estiverem em abandono. Né? Sem saber o caminho, a gente vai ensinar o caminho do Cristo. Né? Então todas essas lições que o Cristo nos trouxe há 2000 anos, nós estamos reaprendendo agora esses conceitos. Mas é aprender não só intelectualmente, mas é aprender dentro de nós para viver. Porque se a gente não viver, pouca coisa vai adiantar. Porque na hora que precisar, a gente não vai dar. A gente não vai viver como. Né? É claro que alguma vez, uma hora, a gente dá uma falhada. Isso acontece com todos nós. Que não é tudo. Porque como eu falei, né? Outra vez aqui. A diferença nossa para o espírito puro é que nós, embora nós também amemos, eles amam o tempo todo e nós amamos às vezes, de vez em quando, não a todo momento. Então há momentos que a gente, em vez de amar, a gente quer dar um soco na pessoa. A gente quer gritar com a pessoa, não é? E a gente não expressa o amor. O espírito puro expressa o amor o tempo todo. Então, esses conceitos de amar o semelhante
como gostaríamos que nos amassem também, de fazer o bem sem esperar retribuição, e de viver nós, enquanto espíritos eternos, saciados pela prática do bem sem esperar retribuição, sendo esse o nosso alimento, esses são os conceitos que a gente precisa aprender e começar a viver. Não é? Porque em breve isso vai ser exigido de nós. Não é? E oportunidade para isso sempre surge. Não é? A todo momento. A gente não precisa sair pela rua catando no laço, né, pondo no nosso carro os mendigos da rua, as pessoas em situação de rua. Aí você bota no seu carro, tem que ficar um mês lavando para sair o cheiro. Né? Que a pessoa não toma banho, porque é na rua, gente. Eu participo de tarefa aqui em Mogi, né, de distribuição de lanche, o pessoal da rua. O pessoal não tem onde se higienizar. Porque eles dormem na rua. Onde que vai tomar banho? Não tem. Onde que vai tomar água? Também não tem. Então a gente leva água, leva o lanche, tudo, e a gente deixa lá algumas garrafinhas de água, porque a pessoa não vai ter onde tomar água. Não vai ter. E a pessoa não tem onde se higienizar, não tem nada. Então é muito difícil. Então não é isso que o Cristo quis dizer. Sai pela rua aí, vai lá no local onde os moradores de rua ficam, e cata com uns 10 lá, põe no seu carro, e põe na sua casa e faz um banquete para eles. Não é isso. Mesmo porque isso daí não vai resolver nada. Você faz o banquete, dá o banquete, a pessoa sai dali, se empantou, vai voltar lá para o meio da rua de novo, vai ficar dormindo na rua. O que resolveu isso? Não é nada. Então não é isso, o sentido não é esse, na verdade. Ele usou essa forma, esse método de linguagem que ele sempre utilizava, por parábolas, historinhas, tudo, por causa do modo de ser do povo judeu naquela época, que era sempre de convidar a pessoa que passava, papapá. Então, usou essa figura de linguagem porque era um modo que o judeu vivia. Não é? Mas o objetivo dele era esse, ensinar. Que sempre você, quando fizer o bem, fazer sem esperar retribuição. Né? Não esperar que a pessoa possa te ajudar. Não é? Então, eu, por exemplo, sempre uso um método que é infalível. Quando alguém te pedir alguma coisa emprestada e você puder dar, você puder emprestar, se tiver em condições de emprestar e a pessoa te pedir, você, na hora que fizer isso, no seu íntimo você considera que está dando. Porque depois, se a pessoa não puder devolver, e pode acontecer isso, às vezes a pessoa não consegue. Não é que a pessoa é mal intencionada, quer te enganar, não, às vezes ela não consegue mesmo, que a situação piorou. Porque quando ela pediu estava difícil. Mas a situação pode se agravar ainda mais, ela não conseguir te devolver. Ao menos não te devolver naquele tempo que ela comprometeu. Você vai ficar com raiva dela? Se você, no seu íntimo, você pensou que deu, você não vai ter problema nenhum. Se a pessoa devolver depois do prazo ou não devolver nada, para você não vai fazer diferença, porque você tinha dado. Porque aí você fez o bem sem esperar retribuição. Essa é a chave. Essa é a chave. Agora, se você não está em condições de emprestar, é melhor você não emprestar. Porque se a pessoa não devolver no tempo, e isso vai te fazer falta, você vai precisar, e a pessoa não puder, o que pode também acontecer, seu sentimento vai ser de raiva da pessoa. O amigo pode se transformar em um inimigo. Então, para evitar de a gente conquistar inimigo, é melhor tomar alguns cuidados. Porque nós não somos um Cristo ainda, nós não somos espíritos puros ainda, que não precisamos de nada material mais. A gente ainda no nosso íntimo ainda não teve essa transformação. Então, é sempre uma cautela agir assim. Se você puder e viu que a pessoa está precisando, empresta. Se você puder. Mas no íntimo, você considera que deu. Se a pessoa devolver, devolveu. É a parte dela, era o dever dela, está tudo certo. Mas se não devolveu, também se tinha dado no seu íntimo, não vai fazer diferença. Está tudo certo, porque você fez o bem sem esperar retribuição, tudo na paz. Sua consciência vai estar em paz, você vai estar tranquilo e não vai ter problema. Não é? Então, o Cristo vem ensinar para a gente esse modo de viver novo.
para que pudéssemos, cada um de nós, ao iniciar o tempo novo de regeneração, estivéssemos com esses conceitos internalizados. É isso que Cristo veio trazer para nós e que nós já está no tempo, né, de internalizar isso, porque é isso que a gente vai ter que expressar e viver. Então, eram essas as considerações que eu tinha para trazer para a nossa reflexão sobre esse tema. Amanhã é sábado, né? A palestra será com a Vânia e o João, e no domingo estaremos aqui novamente juntos. Vamos fazer uma oração agora para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Paz e luz. Até amanhã não, até domingo então. E só reiterando, gente, no canal do YouTube faltam só 2 inscritos. Vamos fazer uma forcinha para chegar nos 100, né? E aí então a gente dobra a meta. Tchau, gente, até lá.